Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas, seguidores da página Filosofia Cristã. Me chamo Elton, sou administrador da página, licenciando em Filosofia. E hoje, como todos os sábados eu faço, eu venho aqui trazer para vocês um diálogo, uma palestra, uma aula de filosofia, ao qual o tema hoje é o Anel de Giges. E este mito ele é narrado por Glauco, irmão de Platão. Glauco ele narra este mito quando debatia com Sócrates a respeito da justiça. Porém, antes disso, Trasímaco ele debatia com Sócrates a respeito da justiça. E depois de muito debater, Sócrates ele sai da conversa insatisfeito com o resultado, porque conversaram, dialogaram tanto e não houve resultado positivo. E quando já pensava em que teria se esgotado os argumentos, Glauco, o irmão de Platão, iniciou outro debate a respeito do mesmo assunto e indaga Sócrates. Então Sócrates, você quer nos convencer, né, que a justiça é melhor que a injustiça? E Sócrates responde, isso era o que pretendia Glauco, mas não depende de mim. O que Sócrates quis dizer com essa resposta? Ele quis dizer que o justo ou o injusto ele depende do próprio ser, ou seja, ele depende de cada um, né? E esse diálogo ele se estende por muitas horas, até que chega um momento em que Glauco, para comprovar seus argumentos, narra o mito do Anel de Giges. E Glauco ele diz, olha, para vocês compreenderem que aquela prática da justiça, ou seja, que a prática da justiça o faz somente porque ele é impossível de cometer injustiça, eu lhes proponho a imaginação, ou seja, Glauco ele pede para aqueles que estavam ali ao redor, enquanto ele contasse esse mito, eles pudessem imaginar, eles pudessem raciocinar a respeito daquilo que ele propunha. E o conto do Anel de Giges, esse mito ele é narrado na terra, ou seja, num país chamado Lídia, que atualmente é a Turquia. Hoje esse território pertence à Turquia. Então esse território realmente existiu. A história se narra nesse território, onde Glauco narra o fato, né, narra o mito. E quem que era Giges? Giges ele era um pastor de ovelhas, que um dos pastores que tomavam conta do rebanho do rei. E em certa vez que Giges estava pastoreando o rebanho, acontece um terremoto. E ocorrido o terremoto, abre-se uma fenda no chão. E nessa fenda, Giges curioso, ele vai lá e olha essa fenda para ver o tamanho da abertura e a profundidade. Quando ele vai lá, muito curioso, ele percebe que dentro desta fenda existe um espaço onde tem vários objetos ali. E ele curioso, ele desce lá para ver esses objetos. E chegando lá, ele se depara com muitas coisas. E dentre essas coisas, tinha também um cavalo de bronze. Um cavalo de bronze, mas devia estar ali há milênios já, esse cavalo de bronze, porque havia várias rachaduras e aberturas nesse cavalo de bronze. E Giges curioso, ele vai lá e coloca a cabeça entre uma dessas aberturas e se depara com um esqueleto de um ser humano. E ele olhando aquele esqueleto, ele repara que em um dos dedos desse esqueleto tem um anel de ouro belíssimo. E ele, claro, se aproveitando da oportunidade, pega esse anel para ele e coloca no seu dedo e vai embora. E acontece que o rei ele pede para que os seus pastores, porque o rei ele tinha inúmeros rebanhos de cabras, de ovelhas, de vacas, e ele pede que os seus pastores se reúnam para dar-lhe conta
do rebanho, do que está acontecendo de bom, de mal, ou algum se nasceu, ou se nasceu nenhum animal. E Giges se reúne entre eles. E nisto que eles estão lá reunidos para dar conta ao rei dos animais, enquanto um fala, Giges, ele se entretém com o anel. E nisto que ele começa a mexer no anel, ele gira uma pequena haste no anel. Ele gira a seu favor a haste. E quando ele gira a haste, ele percebe que as pessoas começam a procurá-lo ali entre a mesa. E percebem que ele não está, mas ele está. E ele, assustado com aquilo, ele volta o engaste do anel para a parte externa. E as pessoas percebem que ele está ali. E nisso ele começa a se entreter com aquilo. E terminada a reunião, ele sai e começa a analisar os poderes, aquilo que pode e o que não pode ser feito por aquele anel, e ele descobre que ele pode ficar invisível. E a partir desse momento que ele descobre que ele pode ficar invisível, ele começa a se aproveitar desses poderes. E se aproveitando desses poderes, ele começa a obter resultados disso. Resultados que são benéficos para ele, mas prejudiciais aos outros, porque ele começa a ganhar confiança do rei, sendo informante do rei. Com isso ganha uma posição elevada no reino. E não somente isso, ele começa também a seduzir a rainha, o qual ele consegue. E seduzindo a rainha, ele consegue ludibriar a rainha a esquematizar o assassinato do rei, e a rainha topa. E com isso ele mata o rei e se torna rei da Lídia. E com isso o Glauco põe em xeque a moral do ser humano. Porque o camarada que ele acha um anel, ele sendo ali considerado por todos do reino uma pessoa moral, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, passa por meio de uma situação a se tornar injusta. Uma situação que até antes não lhe era favorável, agora é. Por quê? Suponhamos que existisse 2 deste anel e fossem entregues, um a uma pessoa justa e outro ao injusto. Resultado disso, nenhum seria perseverante em se manter no caminho da justiça e conservar sua moral. Ou seja, ambos, tendo a oportunidade, praticariam a injustiça. E o ser humano só é moral e justo por estar regido pelas leis que mantém uma conduta, né, ou seja, o que o mantém em uma conduta ética na sociedade. Pois, se houvesse uma maneira de burlar as leis, assim o faria. Olha os políticos. Os políticos, eles não têm o poder de se tornar invisível, mas eles usam do seu poder para burlar as leis. Eles usam o poder da política para favorecerem a si próprio e prejudicar aos outros. Giges prejudicou muitos antes de se tornar rei. Giges tirou até a vida do próprio rei para se tornar rei. Um ser que, segundo Glauco, era honesto e querido pela sociedade, burla todo o sistema, todas as leis, para se tornar aquilo que os seus desejos o aguçaram a ser. Ou seja, o ser humano, ele carrega dentro de si um desejo de ser Deus, né? Um desejo de potência inflamado, como diz Spinoza, né? Uma vontade de realizar seus desejos mais insanos. E quem fala para mim, quem não, se tivesse um poder assim, não o faria? Não usaria esse poder para se beneficiar, né? E só não o faz por quê? Porque as leis mantêm a ordem na sociedade, fazendo com que o justo se mantenha na prática da justiça. E o injusto
faça a justiça para se manter livre da condenação da injustiça, né? O que Glauco quer dizer? É que o ser humano se mantém injusto contra a sua própria vontade. E por isso pratica a justiça. E por isso pratica o bem, querendo na verdade ser injusto. O que nós não podemos deixar de lado é a conduta moral. E mesmo se de certa forma que pela natureza do ser não somos morais, é certo que mesmo justos ainda somos injustos ali dentro de nós. Pois realmente somos isso, né? Caso tivéssemos o poder de nos tornar invisíveis, será que seríamos somente praticantes da justiça? Ou seríamos tentados a satisfazer nossos desejos próprios? Hoje mesmo, quando eu estava escrevendo essa palestra, essa aula, eu comentei isso com a minha filha e com a minha esposa. Eu falei, caso nós tivéssemos, por exemplo, muito dinheiro, será que nós usaríamos toda a nossa riqueza, todo o nosso bem em prol da justiça? Ou burlaríamos a lei? Ou compraríamos guardas? Ou praticaríamos a corrupção? Ou se não tivéssemos, né, esse anel, ou se tivéssemos, será que nós seríamos justos? De certa forma, Glauco tem razão nesse pensamento, pois cabe a nós a decisão de sermos seres justos ou injustos. Pois o poder ele pode nos tornar felizes ou infelizes, justos ou injustos, morais ou imorais, porque a conduta moral e imoral está inserida em nós, está inserida no nosso ser. E Glauco também ele coloca que o ser humano, se tivesse o poder desse anel, ou se tivesse qualquer outro poder na mão e só praticasse a justiça, ele seria infeliz. Ele seria infeliz, por quê? Porque ele, com certeza, sendo uma pessoa casada, ia procurar outras mulheres para manter relação. Se não fosse casado, ia praticar de outra maneira a injustiça, né? A filosofia Eltiana diz que o ser humano é aquilo que deseja ser, ou seja, ser justo ou injusto não depende dos poderes que tenho e o dinheiro que possuo, mas aquilo que o eu define o que sou. A filosofia Eltiana ela prega isso, que o eu define o que sou, ou seja, eu sou aquilo que está dentro de mim, está inserido em mim. Vejamos, por exemplo, se você o seu eu não depende da sociedade, o que a sociedade faz, o que a sociedade pratica, o que o outro faz, o que o outro pratica, ou aquilo que lhe ensinaram como certo ou errado, ou aquilo que você aprendeu com a sua cultura. Porque o que define você é o seu próprio eu, porque você tem o livre-arbítrio para isso, certo? Vamos supor que você vivesse em uma sociedade totalmente pacífica, totalmente isenta de maldade, totalmente cheia de harmonia. O seu eu não dependeria daquilo que essa sociedade é, pois o seu eu é aquilo que está inserido em você, aquilo que você deseja ser. A filosofia Eltiana prega isso. A filosofia Eltiana ela prega aquilo que você é uma filosofia axiológica. A natureza do ser é você. A natureza do ser é o seu eu. E você não é moldado conforme a sociedade. Você é você. E não aquilo que os outros querem que você seja. Seja você numa sociedade má, ou seja você numa sociedade boa, você é aquilo que você é, aquilo que o seu eu define quem você seja, ou definiu quem você é. Não é a sociedade que irá te moldar, não é a sociedade boa, porque tem muitas pessoas que crescem em sociedades más e são pessoas boas. E tem muitas pessoas que crescem em sociedades boas e são pessoas más. Ou seja, eu cheguei à conclusão disso, que o eu
é que te define. O eu é quem você é. Você não tem duas pessoas dentro de si. Você só tem somente uma pessoa. Ou seja, você pratica o mal porque o seu desejo levou você a praticar o mal. Você pratica a injustiça porque a injustiça levou você a praticar a injustiça. Você pratica o bem porque você decidiu, o seu eu decidiu praticar o bem. E não porque você é bom ou porque você é mal. Mas é o seu eu que está inserido em você é que decide aquilo que você vai fazer e aquilo que você não vai fazer. Então o dono das suas práticas, o dono das suas atitudes é você. E não aquilo que as pessoas ou a sociedade pensam de você ou ensinam você a ser. É você que define quem você é. O seu eu define quem você é. É aquilo que você é. Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que vocês pensem nisso, reflitam sobre isso. Fica essa provocação para você, ok? E curta o vídeo, compartilhe a página. E segunda-feira estamos aí, ok? Não esqueça, tá meu WhatsApp lá. Entre em contato comigo, deixa o seu tema lá para a próxima palestra, para a próxima aula. E assim nós vamos conversando. E segunda-feira cedo eu trago meditação diária de segunda a sexta e aos sábados eu venho falar de filosofia, ok? Fica o meu abraço cordial, toca aí, tenha um bom final de semana.